Olá, são 10 minutos. Entre as plantas e os animais da terra, há alguns que têm um aspecto muito bonito. No entanto, podem ser perigosas se a tocarmos ou comermos sem cuidado. Por isso, em vez de nos deixarmos enganar pela beleza, devemos discernir se ela nos é prejudicial. Muitas vezes passamos por situações semelhantes quando praticamos a fé. Há palavras que parecem bastante razoáveis e bíblicas, mas que de facto não são nada benéficas para a fé e são mesmo prejudiciais. É exatamente isto que significa. Porque continuas a dar sentido às tuas palavras, porque continuas a tentar interpretar a Bíblia. A Bíblia deve ser vista como ela é, não interpretada. À primeira vista, isto parece correto, não é? Parece que a Bíblia não é distorcida de todo e é aceita tal e qual. É claro que, tal como a história da Bíblia, há coisas que devem ser vistas literalmente. Contudo, a razão pela qual a história da Bíblia é especial, ao contrário da história geral do mundo, Deus não se limita a contar-nos acontecimentos passados, mas esconde um significado especial. Assim, olhar simplesmente para os acontecimentos que se revelam à superfície é como olhar para o exterior e não conseguir ver o interior. Por exemplo, Abraão teve 2 mulheres, Agar e Sara. Este é um facto histórico que deve ser visto como tal. No entanto, Deus deu um significado especial às 2 mulheres de Abraão. Em Galatas diz que estas mulheres representam 2 pactos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Desta forma, Deus esconde, por vezes, símbolos especiais em acontecimentos históricos que nos passam despercebidos. Por isso, nunca se pode descobrir o significado oculto lendo a Bíblia, literalmente. Além disso, há muitas coisas profetizadas sobre o futuro que não devem ser tomadas à letra. Por exemplo, em Apocalipse 1:7, Jesus profetizou que quando voltar virá uma nuvem e muitas pessoas vê-la-ão e lamentar-se-ão. No entanto, em Atos 1, o registro é diferente. Vejamos Atos 1:9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-se aos seus olhos. Depois de Jesus ter ordenado aos seus discípulos que espalhassem o Evangelho até aos confins da terra, subia ao céu, mas não foram vistos porque estava coberto por uma nuvem. Então, enquanto olhávamos para o céu para encontrar Jesus, o anjo disse: Jesus voltará da mesma forma que o vimos ir para o céu. Por isso, o facto de Jesus vir sob uma nuvem significa que, tal como as pessoas não puderam ver o Jesus por causa das nuvens, quando ele subiu ao céu, nós não poderemos ver Jesus porque ele estará escondido pelas nuvens na segunda vinda. Então, isso significa que poderemos ver Jesus quando ele voltar? Ou isso significa que é invisível? Na Bíblia, as nuvens simbolizam o Espírito invisível, em particular na leitura do livro do Êxodo, quando Deus veio ter com os israelitas, veio numa nuvem. Então, o que é que significa ver Jesus vir sobre uma nuvem? E quando Jesus vem sobre uma nuvem, por que é que as pessoas não se alegram e choram? Quando Filipe pediu a Jesus que lhe mostrasse como era Deus, Jesus disse: ver-me é ver Deus em mim. Por outras palavras, porque Deus é Espírito. Ele trabalhou através da carne, Jesus. Portanto, embora não possam ver Deus diretamente, podem conhecer a obra de Deus através de Jesus. Então, serão capazes de compreender o significado de Apocalipse 1:7, onde cada pessoa vê Jesus a vir numa nuvem? A segunda vinda de Jesus numa nuvem significa que ele virá como um Espírito. Por conseguinte, quando Jesus que veio como Espírito atuar nesta terra, atuará em carne e osso. Porém, muitas pessoas pensam que apenas que Jesus vem de facto nas nuvens e não acolhem a obra da segunda vinda de Jesus. Pelo contrário, tal como na altura da primeira vinda, as pessoas não conhecem e perseguem a obra de Jesus. No entanto, só depois de terminada a obra de Deus é que se apercebem dos seus erros e se lamentam. É por isso que Jesus nos disse há 2000 anos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Desta forma, as pessoas que apenas interpretam a Bíblia literalmente e não se apercebem da sua realidade não serão capazes de a reconhecer
mesmo que ela se concretize perante os seus olhos. Nos Salmos diz-se que interpretar a palavra do Senhor ajuda-nos a compreender a verdade. Por outras palavras, não podemos compreender corretamente a vontade de Deus enquanto não interpretarmos a sua palavra. E os segredos da Bíblia estão escondidos por Deus, pelo que só Deus os conhece. Portanto, para compreender o segredo, só se pode compreender verdadeiramente o significado da Bíblia quando se recebe a palavra revelada de Deus ou se aprende a palavra com alguém que recebeu a palavra revelada. O apóstolo Paulo, que recebeu a palavra revelada por Jesus, explicou o significado da Bíblia e pregou, provando que Jesus é o Salvador. Assim, a Bíblia deve ser aprendida corretamente e com precisão, através de um pastor que recebeu a palavra revelada de Deus. Dizer que devemos ler a Bíblia literalmente é o mesmo que dizer que um cogumelo venenoso é sofisticado. Jesus disse que a palavra é espírito. As palavras erradas distorcem o espírito e a fé de uma pessoa. Foram 10 minutos. Obrigada.